As Nações Unidas já emitiu dezenas de documentos públicos em que estão clamando por uma redução populacional na ordem de 80%. Inclusive, na Conferência Mundial da Mulher, realizada em Pequim em 1997, o diretor do Programa de Alimentação da ONU disse que usaria a comida como arma contra as pessoas. O mundo não pode abastecer a 6 bilhões de seres humanos. Pode-se ver claramente que por trás do plano chamado Desenvolvimento Sustentável inclui o controle da população. É um programa para o controle da terra, da educação e da população. Os líderes do movimento para o desenvolvimento sustentável dizem que a população mundial não deve exceder aos 500 milhões de pessoas. Isso significa uma redução de 93% da população mundial atual. Quando em 1992 se realizou a Eco 92 no Rio de Janeiro, o presidente americano George Bush foi até o Brasil para executar os protocolos da Agenda 21. Em relação ao Codex Alimentários, os alimentos serão racionados e o consumo d'água será limitado. Haverá uma redução de 37 litros por pessoa por dia. Isso significa mais de 90% da redução na média diária do consumo d'água. Junto com a escassez d'água, os alimentos, eles que estarão modificados geneticamente, praticamente carentes dos nutrientes necessários. A modificação genética dos alimentos causa complicações metabólicas devidas à questão de utilizar os alimentos como energia. As deficiências nos nutrientes devido ao plano do Codex irão se traduzir em milhares de enfermidades preventivas, o que conduzirá ao final a bilhões de mortes. A pergunta é, de que forma estão fazendo? Como é que estão aplicando esse programa no mundo todo, desde o nível internacional até o nível local? Bem, eles têm um plano para isso também. Somente na questão do meio ambiente, eles têm muitos programas diferentes. Além disso, existe uma organização chamada União Internacional para a Conservação da Natureza. E nesse caso não formava parte da ONU quando ela foi criada. Ela é uma organização de auxílio científico para as Nações Unidas. Através dessa organização e por meio de programas de gestão de meio ambiente, também a iniciativa da água potável, o programa de proteção de espécies ameaçadas e de todas as normas de regulação da Agência de Proteção do Meio Ambiente, a EPA, eles também revisaram os direitos de propriedade. E, em particular, neste documento, dizendo que esses direitos não são absolutos, não são imutáveis, não são inalienáveis, como é, por exemplo, a Constituição e a Declaração da Independência. Mas, na verdade, embora complexo, ele é dinâmico e modificável entre duas ou mais partes. A razão dessa organização vem dizer que os direitos da natureza prevalecem sobre tudo dos animais, plantas, rios, montanhas e até em ecossistemas, em lugar da base do valor e benefício gerado pelos seres humanos. A natureza acima dos humanos, acima das necessidades das pessoas. E num contexto religioso, isso é chamado de panteísmo, que é a crença de que o mundo e a natureza é Deus. Isso vem a dizer, o que é pior, que as pessoas são membros dessa comunidade material, igualmente aos seres humanos, vivos e não vivos. Portanto, as árvores estão agora se elevando à condição de um ser humano. E ambos são iguais aos olhos desse sistema de crença. E não é nada difícil imaginar que se você crê que os humanos são a causa de todos os problemas e que nós estamos superpopulando o mundo, eles podem sugerir as soluções a este problema. É considerar o mundo como uma grande exploração agrícola, e nele a maioria dos seres humanos são camponeses. Isso poderia alimentar de 5 a 7 bilhões de seres humanos. Mas neste exato momento somos 6 bilhões. Isso significa que todos que estão me assistindo agora deveriam ser então agricultores para solucionar o problema. Em contrapartida, eles dizem que a estimativa ideal para a sociedade mundial seria de 1 bilhão de pessoas. Então teríamos que reduzir a população a mais de 90%.
Em 1970, apenas 3 anos depois da publicação do informe chamado Iron Mountain, e nele se dizia que ia se criar um governo mundial. Dizia que não era possível utilizar a guerra como mecanismo para causar medo. E, portanto, teria que se utilizar do controle do comportamento para isso. E neste informe, Iron Mountain, diziam que seria um holocausto meioambiental. Em 70, 3 anos após a publicação, o Conselho de Relações Exteriores publica uma série de artigos, e nele descreve o holocausto ecológico a que se enfrenta o mundo. E nesse tema em particular, a primeira medida adotada por George Kennan para evitar uma catástrofe mundial resumia-se nesses 3 pontos em que se contempla esta crise, com uma ameaça mundial de tal magnitude que colocaria em perigo toda a forma de vida na Terra. O resultado da Conferência da Terra no Rio de Janeiro, em 92, foi o Protocolo de Kyoto. O Protocolo de Kyoto diz que cada país deve reduzir drasticamente o uso de combustíveis fósseis. A concentração de gases do efeito estufa na atmosfera se encontra em seus mais altos níveis. Se essa tendência não for modificada, tal e como dizem os cientistas, o nível do mar aumentará 1 metro durante o próximo século. Muitas localidades desaparecerão do mapa, a menos que revertamos esse processo. Muito obrigado. Em junho de 2007, 172 países e outras entidades governamentais ratificaram o Protocolo de Kyoto, o prazo concedido a todos os países do mundo para então implementar a Agenda 21 e o Protocolo de Kyoto termina em 2012. Se o Codex Alimentários for posto em marcha em dezembro de 2009, terão então 3 anos para desenvolver as enfermidades preventivas que causarão bilhões de mortes. E quando os cidadãos de cada nação mundial estiver morrendo de fome e de enfermidades e temam por suas vidas, então eles deixarão claro ao público que são tempos de grandes crises e desemprego. Toda a população pedirá aos governos algum remédio para a dita situação. E então haverá que nos levar a uma nova economia. E nos dirão que temos a solução. Em primeiro lugar, eles criam um problema. E quando tu os implora, eles oferecem a solução. E o que irá sugerir a ONU como solução para um problema global? Eles pedirão um governo global, uma nova ordem mundial. Em 2012, o Protocolo de Kyoto, a Agenda 21 e o Codex Alimentar estarão em plena operação para fazer cumprir uma nova ordem mundial. E a nova religião mundial é evidente. Todos terão que render culto ao planeta Terra, Gaia, a deusa mãe, que salvará a todos da extinção devido ao aquecimento global. Devemos estar bem informados para evitar repetir os mesmos erros do passado. Tudo isso é demasiadamente evidente para ser ignorado. Isso está bem à frente das nossas vistas, e alguns, todavia, se negam a ver.